pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Vamos aqui para um vídeo então de Sociologia. O nome do assunto é Socialização. Dentro do assunto de Socialização, vamos ver um tópico chamado Processos Sociais. Então, o que seriam processos sociais? Processos sociais são as maneiras como acontecem as relações entre as pessoas e os grupos. Basicamente, o que a gente vai ver nesse vídeo são os dois tipos de processo social. Nós temos um processo associativo e dissociativo. Dentro do associativo, nós temos 3 categorias e dentro dos dissociativos, nós temos 2 categorias. É uma coisa bem simples. Sempre não, mas ano sim, ano não, cai uma questão disso. No SSA 1, dizer o tipo de processo. Qual a característica, sempre cai, é muito simples, é fácil de decorar e aí a gente já tem aí um assunto ganho. Então vamos ao conteúdo propriamente dito. Processos sociais são formas pelas quais os indivíduos se relacionam uns com os outros, ou seja, as formas de estabelecer as relações sociais. Então, os indivíduos criam relações, né? A palavra relação vem de laço, né? Criação de laço entre as pessoas, vínculos. Só que esses vínculos podem ser positivos ou podem ser negativos. Podem ser de afetividade positiva ou podem ser de tensão. Os processos associativos acontecem quando os indivíduos estabelecem relações positivas e os processos sociais dissociativos acontecem quando são estabelecidas relações negativas, né? Vocês entendem isso? A palavra processo vem de dinâmica, de acontecimento. Um processo social é como acontecem as relações, ok? Se elas são positivas, se elas são simples, se elas são amigáveis ou se elas são negativas. Ou seja, nós vemos um grupo de pessoas e o sociólogo ele quer entender a dinâmica de funcionamento daquele grupo. E aí ele criou 2 nomes para isso. A dinâmica que acontece dentro daquele grupo, apesar de ser uma junção de pessoas. Aquela junção de pessoas tem um relacionamento positivo ou negativo. Tem um relacionamento tenso ou tem um relacionamento leve. O nome do assunto que estuda isso é uma coisa bem simples chamada de processo social. O processo de criação de relação daquele grupo é tenso ou leve. Os processos associativos são a cooperação, a acomodação e a assimilação, e os processos dissociativos são a competição e o conflito. Veja bem, são relações positivas ou negativas. Existem não relações, né? Por exemplo, a gente vai chegar lá. Os processos associativos são cooperação, acomodação, assimilação. A gente tem que entender a diferença entre cooperação, acomodação e assimilação. Bem resumidamente, cooperação é quando trabalha junto, acomodação é, apesar da diferença, dá para tolerar a diferença, e assimilação é quando existe diferença, mas a diferença se mistura. Vamos lá. Cooperação. Diferentes indivíduos cooperam entre si para alcançar um objetivo comum. Então, como é que a gente diz, como é que a gente identifica que um grupo está agindo a partir do processo social de cooperação? Várias pessoas se juntam para fazer a mesma coisa junto. Ou seja, as pessoas todas têm o mesmo objetivo e elas vão todas trabalhar para alcançar o mesmo objetivo. Mutirão para limpar a praia ou para distribuir sopa, um grupo de amigas que vai fazer compras juntos, um grupo de pessoas que foi comprar algo junto, foi comprar pão, foi comprar roupa, um grupo que decide se juntar para construir a casa de alguém, né? Então a gente vê aqui o pessoal limpando ali a praia na época que o óleo se espalhou ali na praia. Então as pessoas se juntaram com um objetivo comum e eles querem trabalhar por aquilo. Cooperação. Acomodação. Acomodação é o processo social com o objetivo de diminuir o conflito, encontrando uma maneira de viver não amigável e ao mesmo tempo não conflituosa. Então existem 2 grupos
existem dois subgrupos dentro de um mesmo grupo. Eles pensam diferentes. Eles não vão se juntar, mas eles pensam assim: vamos parar de brigar. A gente vive aqui dentro, não somos amigos, mas nós também não vamos criar uma situação conflituosa. Então eles acomodam o conflito. Não se tornaram inimigos, mas eles não estão numa guerra declarada. Isso é acomodação. Um dos exemplos é um pedido de cessar fogo ou uma rendição depois de um período de guerra. Estava tendo ali um conflito real. E aí eles pedem: vamos parar de brigar, o momento é pedido um cessar-fogo. Não é um pedido de amizade, nem um pedido de companheirismo. Mas acabou a guerra. Atitude de tolerância frente a ideologias opostas, tentando evitar o início de um conflito. Então existem pessoas ali de grupos diferentes, né? E eles não se tornam amigos, mas eles se toleram. Isso é tolerância. Eu suporto a sua presença sem brigar contigo, né? Qualquer atitude que tenta conciliar ou criar respeito de pensamentos opostos. Os pensamentos não deixam de ser opostos, mas eles também não se tornam amigáveis. Isso é a acomodação. E o que é a assimilação? A assimilação é o processo social em virtude do qual indivíduos e grupos diferentes aceitam, adquirem padrões comportamentais, tradição, sentimentos e atitudes de outra parte. Ou seja, grupos que são diferentes, eles não deixam de ser diferentes, mas como eles convivem amigavelmente juntos, então um pedaço da tradição acaba sendo adquirido pelo outro. Então eles começam, por exemplo, um exemplo é estrangeiros que se mudam ou passam seus valores e adquirem valores locais. Por exemplo, a comunidade japonesa se mudou para o Brasil. Nós não temos nada contra a comunidade japonesa. Nós não vamos virar japoneses, mas a gente vai passar a assistir anime e vai comer sushi. A gente assimila para nós parte da cultura do outro. Isso acontece de forma amigável. Eles não deixam de ser eles, nós não deixamos de sermos nós, mas há uma troca cultural. Okay? Então existem 3 processos positivos. Existe a cooperação, quando as pessoas trabalham juntas por um bem comum. Existe a acomodação. A acomodação é: eu paro o conflito e nós vivemos no mesmo local. Eu tolero a presença do outro, mas não me torno amigo. É apenas uma acomodação do conflito. E existe, por último, a assimilação. A assimilação é quando grupos diferentes estão vivendo de forma tão amigável que um pega aspectos da cultura do outro. Okay? Um não deixa de ser o outro, mas eles pegam partes. Né? Dentre os processos dissociativos estão a competição e o conflito. Então existem 2 tipos de processos negativos, tensos, que é a competição e o conflito. São formas de relação ali negativa. O que é a competição? Disputa de interesses entre indivíduos ou grupos sociais, regulada por normas, é a principal característica da competição, não havendo forma de violência ou força bruta. Então, o que é competição? 2 indivíduos ou 2 grupos de indivíduos, eles querem o mesmo objetivo, mas esse mesmo objetivo não dá para os 2 juntos. Então, eles precisam lutar para ter aquilo. Então, como é que é feita essa luta? Essa luta, ela não é uma briga, ela é uma disputa organizada. São estabelecidas normas, regras. Tem um começo, tem um meio, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. O nome disso é competição. Chamar a atenção da pessoa amada, entrar em um curso, disputar a vaga de emprego, disputar uma competição de dança, um torneio de karatê. Ou seja, eu quero o prêmio de melhor lutador de karatê. Então, um juiz vai chegar assim: você quer o prêmio de melhor lutador de karatê? Então, tem uma hora para começar a luta, tem as regras, tem a hora de terminar, tem o que vale mais e o que vale menos pontos. Então, a pessoa ela não vai assim: o melhor lutador de karatê é quem
sobreviver no final, não é assim. Você tem que dar um jeito de matar a família do outro, não é assim. Existem regras. Você segue as regras e por ter seguido as regras, eu quero a vaga naquela escola. Então, para eu entrar naquele curso ali, naquela universidade, naquele curso técnico, eu vou ter que me sair o melhor possível na prova. Então, fazer essa prova tem o horário de chegar, a hora de começar, você não pode filar, você não pode colar da prova do seu amigo, então existem regras que vão determinar ali quem é que vai prevalecer no final. O nome disso é competição. É uma relação dissociativa, por quê? Porque quando eu vejo o meu competidor, eu não vejo ele como um grande amigo, eu não vejo ele com alguém que eu possa estabelecer. É alguém que quer a mesma coisa que eu. Se ele ter o sucesso dele significa o meu insucesso. Então é uma relação tensa. Então é uma relação tensa. Só que esta relação tensa, ela é gerida por regras, por normas que devem ser cumpridas. Não seguir a norma significa ter insucesso. E o que é um conflito? Quando uma competição ganha um grau de alta tensão social, a tensão que já existe na competição, ela ganha níveis que ultrapassam o que seria o bom senso, podendo haver inclusive violência ou a ameaça da violência, né? Não é, as pessoas não precisam atirar no outro ou bater no outro. Basta a ameaça de uma violência, isso já configura que ali existe uma situação dissociativa de conflito. Uma das características do conflito é que ela é uma situação dissociativa onde não há regras claras e a luta se torna pessoal. Eu declaro guerra, eu declaro que eu não gosto da outra pessoa, né? Então, uma guerra é uma relação dissociativa, foi estabelecido ali uma relação, mas ela é negativa, ela é tensa. Uma briga na rua, alguém que está batendo boca no trânsito, uma discussão, uma briga judicial, um divórcio litigioso, isso já caiu na prova do SSA, né? Um divórcio litigioso. Algumas pessoas nunca escutaram essa palavra, né? O litígio é quando eu quero uma separação, digamos que eu estou casado ali com a Mariazinha e eu peço divórcio para a Mariazinha, mas ela fala, eu não quero me separar, eu não vou assinar os papéis do divórcio. Aí eu tenho que entrar na justiça contra a Mariazinha, para que eu tenha o divórcio mesmo ela não assinando o papel. Ou seja, ela não seguiu as regras, ela não quer respeitar a minha vontade de me separar dela. Isso é um casamento que teve uma separação litigiosa. Um quer e o outro não quer. Como ele não assina os papéis, eu preciso acionar a justiça e a gente vai resolver isso diante de um juiz. Então, sempre que a coisa adquire um nível de tensão onde as pessoas não querem respeitar regras porque existe violência ou uma ameaça de possível violência, temos aí um processo dissociativo de conflito, diferente da disputa, né, da competição. Na competição, a disputa tem regras, tem um começo, meio e fim, e aí as pessoas buscam ali espaços que não dá para dois ocuparem. Tranquilo, pessoal? Bem simples esse assunto, né? Meio que decoreba, eu tenho que decorar, né? Associativo e dissociativo. E é isso, não é difícil de entender não, né? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.